Direito do Trabalho, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Voltamos a apresentar Revista Justiça. 9h41, programa Revista Justiça de volta. É a Rádio Justiça FM há 10 anos sintonizando seus direitos. No ano passado, em 2013, foi publicada a Lei 12.846, conhecida como Lei Anticorrupção. A gente vai conversar sobre este assunto agora com o Dr. Rodrigo Fragoso, membro da Comissão Permanente de Direito Penal do Instituto dos Advogados Brasileiros e professor universitário. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, um prazer falar com vocês. A alegria nossa tê-lo aqui no programa Revista Justiça. Professor, o que muda agora a partir dessa lei anticorrupção, a Lei 12.846? Sabemos que ela foi publicada em 2013, mas começou a entrar em vigor agora, recentemente. Exatamente. Essa lei entra em vigor agora no final do mês. Entrou em vigor no final do mês de janeiro, portanto, há 2 semanas atrás. E ela vai mudar fundamentalmente a forma de as empresas se relacionarem com o poder público. Até então, nós já havíamos no ordenamento jurídico a previsão de crimes de corrupção, crimes em que o Estado era de alguma maneira lesado. Também a previsão de atos de improbidade administrativa, cuja lei tinha por objetivo sancionar os agentes públicos, e agora com a nova lei anticorrupção passam as pessoas jurídicas a responderem por atos que atentem contra a administração pública. Interessante isso, professor. Realmente esse ponto é fundamental falar para os nossos ouvintes que essa responsabilização administrativa e civil é das pessoas jurídicas agora com a lei anticorrupção. Agora, como conseguir se implementar essa responsabilização das pessoas jurídicas? Porque sabemos, as pessoas jurídicas, para terem vida própria, elas precisam das pessoas naturais, aqueles que atuam. Como é que vai ficar essa responsabilização? Essa é uma questão muito interessante, porque a responsabilidade da pessoa jurídica será de natureza objetiva, o que significa dizer que a pessoa jurídica poderá vir a ser punida no âmbito administrativo e civil, independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais. Então, realmente a pessoa jurídica terá de se preparar e de treinar os seus colaboradores, os seus funcionários, para se absterem de praticar atos lesivos à administração pública. Agora, professor Rodrigo, quando a gente pensa na responsabilização, pelo menos na área criminal das pessoas físicas, das pessoas naturais, a gente pensa nas sanções, e a sanção que logo vem à mente de todos é aquela privativa de liberdade. No caso das pessoas jurídicas, como é que fica essa parte das sanções que são aplicadas em razão das condutas praticadas nessa lei anticorrupção? Bom, a gente vai visualizar 2 naturezas de sanção, 2 esferas, melhor dizendo. Uma sanção que pode ser aplicada pelos órgãos administrativos, no âmbito da União Federal será a Controladoria Geral da União. Essa sanção de natureza administrativa será de multa de 0,1% até 20% do faturamento bruto da empresa ou publicação extraordinária da condenação em jornais e no próprio sítio eletrônico da empresa na internet. A segunda esfera de sanção é a de natureza judicial. Essa terá necessariamente que advir de uma sentença. Ela pode, a lei prevê perdimento de bens, suspensão ou interdição parcial de atividades, dissolução compulsória da empresa e a proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções ou doações ou empréstimos de órgãos públicos. Agora, a importância dessa lei no nosso ordenamento jurídico, ela está relacionada exatamente ao ponto de que muitas empresas
elas se relacionam com o poder público para a prestação de serviços, porque hoje em dia a gente vê muita parte da regulação no setor administrativo e muitas empresas se relacionando e até participando de licitações para promoverem certos serviços que podem ser delegados. Então, a grande importância dessa lei se encontra exatamente na participação dessas empresas com o poder público? Sem dúvida nenhuma. Essa lei, ela efetivamente pretende trazer uma nova forma que as empresas, de relacionamento entre o poder público e as empresas. Várias figuras que eram contempladas no Código Penal e na Lei de Licitações passam agora a também constituir este ato lesivo à administração pública. Então, as fraudes às licitações e as atividades que frustravam os contratos públicos, elas agora também serão sancionadas aqui pela lei de anticorrupção, mas o que é preciso ficar bem claro é que, voltando a dizer, agora já não se discute mais, do ponto de vista subjetivo, se houve dolo ou culpa do administrador da empresa. Agora a punição é de natureza objetiva e mais, ela pode ser aplicada à empresa ainda que o ato lesivo tenha sido praticado por terceiros. E esse é um sistema importante de apuração da responsabilidade, porque quando se chega até na justiça para se discutir, em muitas situações a pessoa falava, mas eu não tive culpa, né? A gente acabou produzindo esse resultado de dano, ou então essa fraude que ocorreu, mas eu não tive nenhuma culpa. Então, às vezes, ficava se discutindo muito tempo na justiça se tiver havido culpa ou não, Então, isso, nesse momento, então, não se vai mais discutir isso. Exatamente vai se apurar se houve o dano, se houve a fraude, independentemente da culpa. Exatamente. Não vai haver margem à discussão desse tipo de se houve participação culposa, se houve dolo, se a empresa tinha sequer conhecimento de que algum funcionário, algum terceirizado, o que aqui entre nós vai efetivamente representar um desafio, considerando que o Brasil ainda é um país com muita burocracia e muitas vezes é necessária a contratação de despachantes e de intermediários que atuam naturalmente dentro dos limites da legalidade, mas que atuam no sentido de agilizar o andamento dos procedimentos, por exemplo, de concessão de licenças. Isso tudo agora terá de ser visto com muita cautela e estamos aqui a aguardar a regulamentação que será feita pela Controladoria Geral da União e que servirá de base para os demais órgãos da administração pública, no âmbito dos estados e municípios, para, de acordo com as suas peculiaridades, implementar a lei, né? Então, é uma lei que tem um propósito muito bom, né? Mas também tem um risco muito alto, porque ela é tão abrangente que ela, se não for bem regulamentada e bem aplicada, pode dar margem a excessos. Excelente esse ponto comentado, professor Rodrigo, porque realmente existe um esforço da Controladoria Geral da União, a CGU, exatamente em dar uma maior transparência à administração pública e combater de forma efetiva a corrupção no nosso país, a corrupção na administração pública, né? Ela divulga dados, enfim, demonstra a cada ano como se encontra essa questão da corrupção no Brasil. E em certas situações a gente vê que há todo um esforço de um órgão, da própria parte da administração, em se discutir o assunto, em se elaborar um projeto de lei, em conseguir a aprovação da lei, mas depois disso parece que há um papel meramente simbólico, de que a lei existe, mas a lei não é aplicada. A gente corre esse risco da falta de efetivação dessa lei anticorrupção? Eu acho que não há como negar que a gente corre esse risco. Já se dizia que o processo de adaptação social das leis é contado em décadas, não em anos. Então é muito difícil que essa lei
ela entre efetivamente, ela seja aplicada efetivamente de uma hora para outra. Eu acho que o que ela tem de muito virtuoso é esse papel educativo de conscientização de que as empresas, não importa o tamanho que forem, terão de mudar a sua maneira de agir sob pena de sofrerem consequências realmente bastante severas. Sem dúvida, é um ponto interessante. A gente torce para que realmente haja a aplicação dessa lei. Atualmente, então, dentro dessa visão geral, até no combate à corrupção, temos vários pontos, então, de responsabilidade, ou seja, a responsabilidade ela pode ser civil, pode ser criminal, pode ser até administrativa. Enfim, aqueles que dirigem a empresa podem ser responsabilizados pela lei de improbidade e ainda pode também ocorrer a responsabilização por parte dessa lei anticorrupção? Sim, uma esfera de responsabilização não interfere na outra. Então, tanto pode haver uma condenação criminal pela justiça criminal, como pode haver uma responsabilização civil, administrativa, civil no âmbito judicial ou administrativa no âmbito da administração pública. Perdemos o contato com o professor, daqui a pouco então ele continua com a gente aqui na Rádio Justiça. É o Dr. Rodrigo que falava com a gente ao vivo, o Dr. Rodrigo Fragoso, exatamente sobre a lei anticorrupção, é a lei 12.846 de 2013, foi publicada no ano passado, teve um período que a gente chama de vacância de 180 dias. E ela entrou em vigor agora em janeiro, já trazendo um novo cenário, principalmente nessa parte da responsabilização das empresas, das pessoas jurídicas. Então é interessante o comentário do professor exatamente nesse ponto. Ele está de novo com a gente na linha e volta a participar ao vivo com a gente aqui na Rádio Justiça, 9 horas e 52 minutos, exatamente sobre esse ponto, professor, sobre a responsabilização nessas esferas diferentes. Eu comentava aqui aos nossos ouvintes. Pois é, eu queria chamar a atenção para o acordo de leniência que é previsto nessa lei e, na verdade, é uma oportunidade de que a empresa que tenha sido envolvida de alguma maneira em atos lesivos à administração pública, ela colabore com a investigação das autoridades e para que haja uma isenção de algumas sanções administrativas e até a redução da multa. Isto é, efetivamente, um compartilhamento de responsabilidades entre o poder público e o poder privado. Pelo acordo de leniência, a empresa tem que ser, em primeiro lugar, ela tem que ser a primeira a se manifestar, ela tem que se obrigar a cessar completamente os atos lesivos à administração pública, ela tem que admitir a sua participação no ilícito, tem que cooperar plena e permanentemente com a investigação e com o processo, tem que identificar os envolvidos e que essa identificação resulte na obtenção célere de informações e documentos para conseguir um benefício que a lei propõe. Até nos processos, principalmente na ação penal número 470 e outros processos criminais também, e tramitaram aqui no Supremo Tribunal Federal, a gente verificou aí que muitos tentaram se valer da chamada delação premiada. Esse acordo de leniência é muito parecido com a delação premiada? Isso, é um acordo de leniência, é muito parecido com a delação premiada. Ele tem esse caráter de colaboração com a autoridade pública. Ele já é muito praticado no exterior e eu acredito que seja um desafio, um grande desafio para as empresas brasileiras que não têm esta cultura de denunciar fraudes. Isso é historicamente visto como algo negativo, enfim, a figura do dedo-durismo, né? Esse acordo de leniência ele tem esse compartilhamento de responsabilidades. E em muitas ocasiões realmente é um caminho que acaba resultando em excelentes resultados, porque você consegue se apurar realmente muitos pontos que ficam obscuros e somente aqueles que estiveram envolvidos na fraude sabem relatar isso para as autoridades.
Exatamente, o combate à corrupção efetivamente precisa do apoio de todos os segmentos da sociedade. Esse aqui é o espírito da lei, de trazer as pessoas para auxiliar a administração pública neste combate. O que me parece ser algo ainda por ser regulamentado é a forma como será implantada no âmbito das empresas a chamada compliance, que são os mecanismos de prevenção à fraude e canais de denúncia da fraude. Esse é um ponto muito interessante. Também restou até discutido aqui no Supremo Tribunal Federal, na ação penal número 470. Se o Brasil conseguir implementar isso, a gente vai ficar realmente feliz, porque pode tentar se evitar aí muitas fraudes que ocorrem na administração pública. Então agora, professor Rodrigo, o próximo passo é conseguir a regulamentação dessa lei para que haja realmente a própria efetividade? Sim, eu acredito que a Controladoria Geral da União já esteja trabalhando de forma muito efetiva. Eu participei de seminários com a presença do Sérgio Seabra, do Dr. Sérgio Seabra, que é um membro da Controladoria que vem trabalhando nessa regulamentação. E eu acredito que aí nos próximos meses essa lei vai vai ser lapidada, digamos assim, para que ela possa efetivamente entrar de vez no cenário nacional e no dia a dia das instituições públicas e privadas. Tomara que isso aconteça e a gente vai acompanhar junto aqui na Rádio Justiça. Conversamos com o Dr. Rodrigo Fragoso, membro da Comissão Permanente de Direito Penal do Instituto dos Advogados Brasileiros, também professor universitário. Professor, quero agradecer a gentileza com a gente aqui na Rádio Justiça e essas informações importantes trazidas aos nossos ouvintes. Foi um prazer, bom dia a todos. Muito obrigado, um bom dia. É o programa Revista Justiça, aqui na Rádio Justiça FM, 104,7 em Brasília, via satélite para todo o Brasil, na internet para o mundo. O nosso site é o www.radiojustiça.jus.br. Quero aproveitar o final do nosso programa, fazer o convite para você participar com a gente pelo e-mail revista.justiça@stf.jus.br. Temos um segundo e-mail também, Revista Justiça, tudo junto, @stf.jus.br. Fique à vontade para participar aqui do nosso programa, mande sua dúvida, sugestão. A cada dia a gente fala sobre um tema diferente e fica o convite para você participar com a gente aqui na Rádio Justiça, no programa Revista Justiça. A produção e edição é de Uliana Gomes, trabalhos técnicos de Jason Gonzaga, coordenação de jornalismo de Arthur Filho, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Você vai ficar agora com o programa CNJ no ar, na apresentação de Bárbara Michelini. Eu encontro vocês aqui na Rádio Justiça amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Espero vocês, até lá! A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.